Nesse vídeo eu quero reagir com todos vocês a um vídeo onde um médico experiente, que inclusive não acreditava tanto nas coisas espirituais, teve um contato mais próximo com o mundo espiritual. A realidade é que o mundo espiritual, ele é mais real do que as pessoas imaginam. Muitas pessoas descartam, ignoram, mas existem uma série de testemunhos de pessoas confiáveis a respeito de acontecimentos espirituais. Nesse vídeo, ele retrata, como vocês mesmos viram aí na thumbnail, onde basicamente espíritos levavam a alma de uma pessoa, de um paciente deste médico. Acompanhe comigo até o final deste vídeo a minha própria reação, meus comentários em cima do vídeo, de um movimento espiritual que aconteceu na vida deste médico. Portanto, eu peço que deixem os seus likes, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com outras pessoas que têm curiosidades a respeito do mundo espiritual. Então, atenção, prestem bastante atenção nas palavras desse médico. Lembrando que o vídeo é do canal do Vilela, do Inteligência Limitada. Mas eu e a minha esposa, a Francine era ateia, Vilela. A Francine era ateia. Não acreditava em nada. A Francine é uma serva de Deus hoje, uma advogada bem sucedida, advogada também de defesa médica. O escritório lá dela é um escritório muito conhecido, ela é uma excelente advogada. E nós começamos a orar para Deus, para onde que eu ia ir. Só que eu sou um especialista, tá entendendo? Eu já era especialista. Eu tinha experiência, eu trabalhava já em outras cidades, eu tinha um hospital que eu trabalhava em uma cidade, não vou citar um nome aqui, que eu era o procto referência. A tendência seria ficar lá. Ou lugares muito maiores, Vilela. Um proctologista chega em Londres a hora que tu quer, Vilela. É mesmo? Tem trabalho. Vilela. Tá falando com um coloproctologista, tá? Não é o qualquer um. Se tu chegar agora aqui em São Paulo e tu abrir teu consultóriozinho ali, não precisa fazer nada. As pessoas podem pedir doutorado e consultório em São Paulo, toda hora me pedindo. O que mais me pedem é consultório em todo aquele lugar aqui, assim, né? É que eu não tenho tempo nem de tomar lá na minha cidade, tá? Porque vai todo mundo pra lá, tá? Em qualquer lugar. Ah, vou pra Paris. Eu entro como coloproctologista, sempre. Especialidade elitizada, tá entendendo? E nós começamos a orar. Pra onde nós iríamos? O meu pai dizia assim pra mim: tu vem pra qualquer lugar. Tu Presta bem atenção no vídeo. Qual? Rosário do Sul. Ué? Porque meu pai é urologista, só que sim, Vilela, lá. Quem conhece o Dr. Clóvis Lemos, muito bem sucedido. Ele foi numa época pra lá que não tinha urologista em 10, 15 cidades. Quase toda a família é uro. Eu só mudei pra Procto na residência. Eu ia fazer uro toda a minha vida. Desde o meu primeiro semestre eu ia ser mais um uro na família. Graças a Deus que eu troquei. Eu adoro minha especialidade. Isso, não vem pra cá. Então meu pai, se tinha uma pessoa que poderia me dizer, meu pai, primeiro, meu pai, ele me ama, ele queria ter o filhinho dele por perto, certo? Claro. Todo pai quer o filho por perto, certo, Vilela? Claro. Tá? Só que ele, por entender e me amar, ele dizia, não vem, porque aqui não tem campo para um proctologista. A cidade é muito pequena. Aí eu e a Francine estávamos orando. E a minha mãe, dona Sônia Lemos, eu até me emociono quando... Reparem que ele se emocionou muito quando falou de sua mãe, que inclusive era uma mulher muito temente a Deus. A minha mãe é uma das melhores pessoas do mundo, Vilela. O coração dela. Ela chega a parecer boba de tão boa que ela é. Não sei se eu conheço alguma dona Sônia Lemos nessa vida aí. Deve ter perdido por aí. Mas como ela, a gente não tem. E ela tinha um grupo de oração, tem ainda, com umas irmãzinhas da igreja. E eu disse pra mãe, coloque em oração pra onde que eu tenho que ir. Gente, presta bem atenção agora, ele pediu oração. Oração pra onde ele deveria ir. Tu quer saber o que aconteceu, Vilela? O quê? Deus acordou uma criança de 6 anos. Neto de uma das irmãs que faziam o grupo de oração da minha mãe. E acordou essa criança e disse que como o quarto dele ficava como se fosse iluminado. E veio uma voz
e disse pra criancinha, manda avisar pro Fernando Lemos que é pra ele vir pra Rosário do Sul. Deus falou com uma criança que não me conhecia direito. 6 anos, Vilela. 6 anos. Aí essa criança contou. Com uma coisa tão específica. Assim. Contou pra avó. A avó contou pra mãe. A mãe passou pra mim. E eu e a Francine. Deus falou conosco. E disse, nos deu paz no coração. É pra Rosário do Sul que tu vai. Se eu não fosse Vilela, eu acho que eu não seria o Dr. Fernando Lemos, do Planeta Intestino, que vem pessoas do mundo todo pra Rosário do Sul. Você foi contra todas as... Contra tudo. Expectativas. Quando eu disse que eu ia pra Rosário do Sul, meu pai colocou as mãos na cabeça. Você tá louco? Pai, não, os meus chefes disseram, não vai, não vai. Cidade muito pequena, não tem Lemos como ir. Acredita que uma criança foi tocada por Deus e falou com um médico especialista e aí foi a decisão devida. Porque quando a gente toma as decisões corretas, dirigido por Deus, Vilela, dá tudo certo na vida. É verdade. Isso é uma realidade. E algumas experiências sobrenaturais que eu tive. Agora ele vai começar a falar a respeito das experiências que ele teve, sobrenaturais. Uma delas aconteceu há uns 2, 3 anos atrás ali em Rosário. Eu estava operando, a paciente estava nesse lado do umbigo para baixo. Paciente de uma cidade de Bagé, chamado Bagé, lá no Rio Grande do Sul. Ele estava com a posição com as pernas para cima, posição como o Paquito falou do frango assado, né? Frango assado. Uhum. E eu acabei, esse dia ela estava acordada, ela conversou comigo, mas fica assim, fica um campo que a gente deixa um pano que a gente pra pessoa não ficar olhando ali, né, Vilela? Sim, conversou comigo, estava acordada, né? Claro. Fui lá. E aí ela foi nas revisões e eu vi que ela estava incomodada, Vilela, com alguma coisa. Ela estava incomodada. Na segunda revisão, ela chegou pra mim e disse assim, doutor, eu tenho algo para lhe dizer. E antes ela me disse assim, eu vi que a senhora estava incomodada com alguma coisa. Não me acontece. Eu estou muito incomodada. Eu estou intrigado, doutor. E o senhor vai achar que eu sou louca. Ela não sabia que eu era evangélico, nada. Ela disse, o senhor estava no meio das minhas pernas, assim, lá, eu assim, entendeu, Vilela? É como se tu fosse ela, a cabeça dela aí, e eu aqui, operando. Tá. Só com um campo separando aqui. Ela não conseguia te ver. Não conseguia me ver, só o campo assim. Tá. Ela conseguiu olhar por cima do campo para lá. Quando eu olhei para lá, eu olhei alguém em cima do Senhor, com o formato de Cristo e com a mão no queixo lhe olhando todo o tempo. E do ladinho tinham seres que pareciam anjos. Só que eu sou ateia, doutor. Eu não acredito em nada dessas enganações. Só que eu fechei meus olhos. E o senhor lembra que uma hora eu falei com um anestesista só para ver se eu estava acordada? E eu fechei e eu abri. E todo o tempo, aquele ser estava parado e olhando o senhor para baixo. E eu disse para ela, não foi ilusão. Esse é o meu amigo que eu convido todos os dias para participar das minhas consultas e das minhas cirurgias. Eu não consegui ver ele, mas Deus tem algo com a senhora, para a senhora crer, para a senhora confiar. Isso aqui. Essa paciente é minha paciente até hoje. Teve uma outra situação bem parecida, uma senhora que começou a dizer que viu anjos passando por cima da minha sala cirúrgica, enquanto estava comigo operando também. É porque médico é uma das profissões... Mais céticas. É. Céticas que não acreditam em nada. Exato. Tá entendendo? Isso é uma realidade. Existem muitos médicos que são bem céticos quanto ao mundo espiritual, mas também existem muitos médicos que acreditam muito em Deus. Não vou citar o nome do hospital de Porto Alegre, só vou dizer o quarto 109, que eu nunca mais esqueci. Isso aconteceu há 19 anos atrás. Presta bastante atenção agora. Me chamaram numa madrugada, minha equipe, eu era ainda residente. E sabe aquela, quando tu tá na juventude, que tu fica um pé na igreja, um pé no mundo? Sabe que todo mundo passa? Sei, tipo Né? o Lene. É? Assim, Né? Sabe, lá. Eu
nunca saí da igreja, mas sabe aquela coisa assim, aquela convicção que tu acaba perdendo, né? Sim. né? E aí chamaram, e aí desceu um monte de equipe pra lá pra reanimar o paciente lá, né? E tinha um monte de residente, né? Porque lá tinha uma briga quem chegava primeiro, o residente da cirurgia ou os da clínica pra reanimar, pra tu aprender a fazer a reanimação lá. E tinha umas 10 pessoas no quarto, umas enfermeiras. E tu reanima por 30 minutos. Essa é a regra mundial. Se não saiu em 30 minutos, não. Acabou. Foi reanimado 30 minutos. E quem tinha chego era eu. Então, primeiro do que os outros. Então quem dominava, quem mandava lá era eu. Porque quem chega primeiro é o que comanda tudo lá. Que é o Tá, responsável. tinha o pessoal da enfermagem ali, ajudando, um abusando, um massageando. E eu tava massageando, e o outro aqui sim. E faz atropina, e faz adrenalina. Na época do regente faz tudo isso aqui. Quando bateu 30 minutos, eu disse, não, pessoal, nós vamos tocar mais um pouco. Tem que obedecer quem tá no comando. Bateu 30 minutos, Lemos. Os colegas falaram assim. Não, vamos tocar mais um pouquinho. Resumo, a gente foi até mais ou menos perto dos 45 minutos. O homem não voltou. E era um paciente que a minha equipe tinha operado. E nós ia dar alta pra ele no outro dia. Poxa. E nós tínhamos avisado pra família que ele ia ter alta, um câncer de pâncreas. E me acontece essa, talvez eu tava nessa ânsia de tocar mais porque eu queria que ele retornasse, porque eu disse pra família que ele ia ter alta no outro dia. A vida dos médicos não é nada fácil. O cara morreu. Aí quando acabou, tá, vamos lá, tira daí. Vai guardar as Salvar coisas, tudo bem. vidas não é nada fácil. Daqui a pouco, Muita atenção, gente. esse homem começou a se retorcer na cama. Porque existe, nós médicos somos céticos, sabe? Existe umas mioclonias involuntárias, que são uns movimentos que pode acontecer, que a pessoa tá morta e pode ter. É? Mesmo Pode, depois de pode. morto? Eventualmente tem. Mas mioclonia, porque a gente médico, a gente sempre quer achar uma explicação por umas coisas que não tem. Mas aquilo lá aconteceu pra mim. Aquilo lá foi uma coisa que fez eu entrar pros trilhos. Ele começou a mexer, só que ele começou a mexer um pouco pra mais, velho. E começou a fazer uns movimentos de se retorcer e uns grunhidos. Resumo da obra. 13 e pouco da madrugada, né? Aquele quarto esvaziou rapidão. Até os pacientes, coitados, saíram com o soro na mão do quarto. Tinha 6 pessoas no quarto. Ah, é? Era um quarto do SUS. É um Sei, SUS, sei, quarto sei. grande de SUS aí. E só ficou uma pessoa no quarto com ele. Só eu. Olha só pra vocês O verem. negócio aí é comigo. Tu acredita? Eu digo assim, ó, eu não tenho porquê inventar nada, que me conhece, sabe como eu sou. Até meia luz ficou no quarto. Diminuiu uma fase da luz. Filme de terror, Guilherme. Filme de Só quem terror. passa por essas experiências sabe que é realmente um Eu terror. consegui, com os meus olhos, Guilherme, quase que ver, vamos chamar de espíritos maus, talvez, vamos dizer assim, buscando a alma daquele homem e saindo pelo quarto. Imagina que experiência mais macabra. Eu vi vultos. Escuros, e aquele homem gritando, urrando, como se não quisesse ir para o lugar onde ele iria ir. Meu Deus. Isso Que aconteceu coisa horrível. no meu primeiro ano de residência de cirurgia geral. Quem tá ouvindo vai saber qual hospital que é, que eu não quero citar o nome. Tá. Aí eu... Opa, é comigo. Essa experiência, porque Deus não dá experiência só pra alguma coisa. É comigo. Aí foi uma das coisas que fez eu dizer, olha, essa vida é passageira aqui. Depois daqui, tudo tá recém começando. E eu acho assim, ó, Vilela, quase impossível. Eu não consigo entender como é que médico não acredita em Deus. Não consigo entender. É impossível, Vilela. É impossível. E a maioria dos médicos não creem, Vilela. É impossível tu pensar que tu pode engolir uma coisa e aquilo lá ter uma digestão tão perfeita e não apodrecer dentro. Ou eu te beliscar em milésimos de segundo, subir até o teu cérebro e vir pelo ramo eferente te dar novamente uma sensação de dor e tu te arrepiar e dar nova adrenalina. É uma coisa tão perfeita, coisa impossível. Então eu tô tendo apenas algumas, muitas experiências. Mas esse cara, o que deu? Foi embora depois? Esses Quem? vultos? Ele morreu. E ele pegou, depois que aqueles vultos se aproximaram dele, saíram como se fosse por uma janela de madeira que tinha ali.
Eu me lembro até onde E aí ele nem era a parou- porta ali. E aí ele Ele parou. morreu, acabou tudo, aí morreu. Buscaram a alma dele. Porque a eternidade é uma realidade. Vilela, quem já viu muitas pessoas morrendo, eu já vi. Todo médico já viu. Qual é a coisa Vilela, que é comum a todas as pessoas que Vilela, morrem? assim, ó. É muito. Tu já foi em velório? Já, claro. Já foi? Velório? Já. Ok. Você não tem uma sensação de soltar o boneco ali? É. É muito estranho. Eu não consigo entender como é que médico não é pessoas mais devotas a Deus do mundo. Vilela, quando tu tá ali com uma pessoa ali, ela morre na tua frente, É como se... tu vê que ali foi só o corpo É que uma saiu. chave que É uma foi chave. ligada. O corpo saiu. Pô, alma e espírito são eternos, cara. Estão ali. Tá entendendo? Só que aqui, é aqui nessa terra, que a gente decide tudo. Não tem brincadeira. Talvez eu tô aqui também pra dizer isso aqui. Não tem brincadeira. E eu não sou alguém de brincadeira. Eu levo minha vida muito, muito a sério. Eu não, em hipótese alguma, eu coloco os meus méritos. Eu em primeiro lugar. E não ter falo da boca pra fora. É Deus que tem um propósito de querer fazer chegar pessoas lá. Porque eu atendo pessoas de tudo que é criança, Vilela. E o médico tem que ter tudo que é criança. Não brigo, não discuto, mas ninguém bem capacita tudo. Mas tem muitos casos que entra oportunidade e eu sinto. É pra falar pra essa pessoa. E geralmente quando eu sinto isso de falar, Vilela, porque não tem nem tempo na consulta, é tão rápido, né, Vilela, as consultas. E isso que as minhas consultas não são rápidas. A pessoa diz, pô, eu precisava ouvir isso aí. Ou, eu tô isso, eu tô aquilo. Aconteceu agora. Com um dentista do Canadá de Toronto, conversando comigo, uma telemedicina agora. Ah, é? Agora. 2 semanas atrás. Fui falar uma coisa pra ele e disse. Eu falei, teu problema não é doente, cara. Teu problema é outra coisa. E um cara muito culto conversando. Ele disse, eu sou desviado, eu luto contra isso, é isso aqui, e aí... Isso aí. Mas eu incentivo a todos a tentar conhecer. Não falar, não ter o pré-conceito, né? Em relação a esse assunto aí. Realmente, só quem tem as experiências sobrenaturais marcantes em sua vida sabe como elas são. Muitas pessoas criticam, têm aquele preconceito, como ele mesmo disse, mas a realidade é que só quem viveu sabe o que viveu. Só quem viu sabe o que viu. Quando tem uma pessoa do lado, um amigo ou 2 amigos que também viram a mesma coisa, realmente vocês têm um relato sobrenatural para o resto de suas vidas. E o mundo espiritual ele é muito real. Em hospitais mesmo, que são lugares energeticamente muito contaminados, por assim dizer, por energias negativas, realmente acontecem muitos vultos, muitos acontecimentos realmente paranormais e espirituais dentro de hospitais. Ele não é o primeiro médico que eu vejo falar a respeito desses acontecimentos espirituais. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Vocês já tiveram esses testemunhos, essas experiências de vida? Escrevam aqui nos comentários que eu vou adorar ler as suas experiências sobrenaturais. Um abraço e até o próximo vídeo do canal.